moço foi. Aí Samuel tirou um vaso de azeite e derramou tudo na cabeça do menino. Saul ficou tudo lambrecado de óleo. Foi ungido rei de Israel. E aí Samuel disse para ele o que ia acontecer no caminho de volta. Primeiro, Samuel disse para ele que no caminho de volta ele ia encontrar dois moços em cima de um sepulcro que ia avisar ele que a jumenta já tinha sido achada. Aí depois, meu filho, do sepulcro, ele também, Samuel disse que ele ia encontrar um homem que ia levando 3 cabritos, outro 3 bolos e o outro um odre de vinho. E aí depois Samuel também disse que ele ia encontrar no caminho um grupo de profetas. E que o Espírito do Senhor ia vir sobre ele e ele também ia profetizar. E aí depois, quando ele chegou em casa, perguntaram para ele onde é que eles estavam. E aí ele respondeu que estava caçando jumenta e quando não achou foi lá falar com Samuel. Mas não contou nada da história da unção não, ficou quieto. Aí Samuel veio, juntou todo o povo de Israel e eles começaram a lançar sorte para apresentar o rei. Aí, meu filho, eles começaram pela tribo de Benjamim. E aí, começou, só um pouquinho. Nossa, você tá parecendo eu. A minha primeira vez quando eu tava contando a minha primeira história. Eu tava lá, só um pouquinho. Quem assistiu o primeiro vídeo da Arca de Noé deve entender isso. Tá, daí Deus tinha falado para Samuel que era para trazer a tribo toda de Benjamim, para se apresentar que era dela que ia ser o rei. E aí foi toda a família de Quis, né? E aí foi apresentado o Saul, que era o filho do Quis. E aí caçaram o bendito Saul e o Saul se escondeu. Aí o próprio Deus disse, ele está escondido lá no meio da bagagem. Aí foram lá buscar ele escondido. Pensa, se um homem daquele tamanho ia conseguir se esconder. Ele era um homem muito grande. E aí captaram Saul e levaram lá. E aí todo o povo aclamou Saul como rei. E aí tinha um grupinho de gente lá que não queria aceitar Saul como rei, não. Mas sabe o que aconteceu? Saul fingiu nem ter escutado as conversas atrasadas deles. Deixa pra lá. Fingiu de surdo. Muitas vezes a gente tem que se fazer de surdo com certas coisas que a gente escuta, né? Então, vamos se apegar com Deus. O Senhor levantou esse homem como rei e depois falou para ele, quando os filisteus se levantou para guerrear, Samuel falou para ele assim, vocês esperam chegar, vamos sacrificar primeiro, depois vocês vão para a batalha. Mas espera, meu filho. E aí, passou 7 dias que Samuel tinha falado para Saul esperar e para oferecer o sacrifício para ir para a peleja, né? Mas aí, Saul colocou o apressado, catou lá o animal e sacrificou. Quando ele acabou de sacrificar, aí o Samuel chegou. Meu Deus, mais um pouquinho, tinha dado tudo certo. Mas não, ele acabou fazendo uma coisa muito precipitada e ele se deu mal, porque teria confirmado seu reino sobre Israel. Mas nós vamos parar por aqui que eu tenho que fazer um cafezinho, né, meu filho? Agora, vamos terminar aqui essa história desse rei e vamos beber um cafezinho, pessoal? Eu tô indo para vocês
pro povo que tá ali? Algo pro povo? É, olha lá, tem um monte de gente lá, ó. Tem uma pessoa lá, ó. Ele tá assistindo essa vídeo. E não se inscreveu no canal? Misericórdia!